Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado também pela sua inscrição. Bora falar agora sobre o cruzmaltino. Quero tratar sobre um reforço invicto e voando. Desde que Cauã Barros voltou do América, onde estava emprestado para o Vasco, a coisa melhorou muito no sistema defensivo cruzmaltino. Tanto que o Cauã Barros não perdeu como titular do Vasco desde seu retorno. São 7 vitórias e 4 empates em 11 jogos, sendo 6 vitórias consecutivas contra Bahia, Cruzeiro, Vitória, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino, 3-0 contra o Bragantino em Bragança Paulista nesse domingo. Outra grande atuação do time de Fernando Diniz, com direito a 2 gols de Verratti, que vinha sendo reserva. Ele só conseguiu jogar graças a uma contusão muscular do Ryan, que é hoje o grande craque do time. Desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, Vasco já foi para a semifinal da Copa do Brasil, entrou na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro e tem a segunda melhor campanha do retorno, tendo o Cauã Barros como primeiro volante, Robert Renan e Carlos Cuesta como defensores. Esse trio fez com que o Vasco ganhasse muito mais consistência defensiva e continuasse marcando bastante gol. Só para arrematar, registrar ainda que o Vasco segue na 8ª colocação, 42 pontos, mas bem mais perto do que seus adversários. O Flu tem 44, o Botafogo 47 e o Bahia 49. Sem mais delongas, vamos aqui falar sobre a partida de ontem. Estou aqui na estrada, retornando muito feliz. Inclusive hoje, acordei no hotel ao som de camisas negras. É, rapaz, o torcedor cruzmaltino que estava lá hospedado, cantando, feliz. E assim foi no café da manhã. Cara, é muito bacana, é muito legal, é muito gratificante desfrutar desse momento. Alegria imensa em ver o torcedor cruzmaltino comemorando 4 vitórias seguidas, a 5ª vitória fora de casa, uma sequência importante de 12 vitórias sob o comando técnico Fernando Diniz. Vamos trazer números, vamos trazer informações. Sem mais delongas, vamos embora. Vamos com tudo aqui falar sobre o legítimo Clube do Povo, porque é o seguinte, são 12 vitórias do Vasco no Brasileirão, tá? 3-0 contra o Bragantino, 2-0 contra o Fluminense, 2-0 contra o Fortaleza, 4-3 contra o Vitória, 2-0 contra o Cruzeiro, 3-1 Bahia, 3-2 Sport, 6-0 Santos, 3-1 no São Paulo, 6-0 no Fortaleza, 3-1 no Sport e 2-1 no Santos, ainda sobre com o Carille, né? E o 3-1 contra o Sport também. Gente, imensurável, indescritível. E trazendo aqui o recorte dos últimos jogos, né, dos últimos 3 jogos, a zaga do Vasco, Carlos Cuesta, Robert Renan, sem sofrer gols, né? Como é interessante ver a solidez do setor defensivo do Vasco, né? O quanto essas contratações foram importantes, né? Até a gente está aqui na movimentação do retorno aqui de Bragança, mas é assim mesmo, parando aqui para trazer, deixar você bem informado. E é o seguinte, né? O Vasco nesse momento, com esses números, com esse retrospecto, é o líder do retorno em pontos, em gols, segue o líder, que essa campanha se mantém assim, que o Vasco, nessa sequência que tem pela frente, entre São Paulo, Botafogo, Grêmio e Juventude em casa, Grêmio na Arena, esses 4 jogos pela frente, mantenha isso, né? É claro que você sustentar o bom momento é mais difícil, mas é interessante o Vasco manter essa estrutura, manter esse padrão, sabe? O esforço, a diretoria cruzmaltina, a gente já vai falar sobre esse trabalho, Pedrinho, Admar, Felipe, todos no modo geral, a comissão técnica, né, o Evandro Fornari, Ricardo Cobalcini, o Wagner Bertelli, manter esse padrão dos jogadores, essa estrutura do time, isso já para 2026, 2027, Libertadores, quem sabe em 2029 uma Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que é pensar grande, é imaginar o melhor para o Vasco. E esse objetivo é manter o padrão, o Vasco manter um padrão de uma equipe, manter um padrão de jogos, tá numa sequência boa, não se acomodar, não entrar na zona de conforto, mas seguir. E aí, falando nisso, né, trazendo os números, o Vasco nesse momento tem 23 pontos, 11 jogos, isso no retorno, tá? 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 27 gols, sofreu 14, um saldo de 13,
aproveitamento de 69,70%. O Vasco é o primeiro do retorno em gols e o primeiro colocado na tabela. O Mirassol tem 23 pontos no segundo turno, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fez 19 gols e levou 9, saldo de 10. O aproveitamento do Vasco em porcentagem é igual ao do Mirassol. Então, assim, é incrível. O Palmeiras é o terceiro com 22 pontos e 10 jogos, com 26 gols, né? O Flamengo 21 pontos, 11 jogos, 23 gols. O Fluminense 20 pontos e 14 gols. O Cruzeiro 19 pontos e também 11 gols. Só fazendo a comparação aqui de pontos e gols, o Vasco está em primeiro na frente de geral. Então, parabéns pelo trabalho do Diniz, parabéns pelos jogadores, parabéns pelo elenco, eu disse ontem muito no pós-jogo, né, o Verratti, a hombridade, a humildade, a empatia, a resiliência do Verratti, e que agora esses 2 gols marquem a volta por cima, que ele volte cada vez mais a contribuir em gols nessa sequência. E um detalhe, é claro que eu quero hoje destacar no vídeo, né, e trazer informações sobre o Andrés Gomes. Antes da gente trazer informação aqui do Andrés Gomes, a gente trazer informação da programação. Segunda-feira mais que merecido, gente, folga. Aproveita hoje, vai curtir a família, o tempo tá um pouquinho nublado, vai descansar. E amanhã, terça-feira, recuperação e parte física. Na quarta, treinamento focado pro jogo de domingo. O jogo é domingo, então tem que ter essa folga hoje mesmo. Tem que ter o recovery físico amanhã, para ninguém estourar fisicamente. E aí, recuperar, Ryan 100%. Andrés Gomes, Nuno, ataque do Vasco, com tudo pra cima do São Paulo. É um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos, minha gente. Então tem que ir pra cima, não tem jeito. E aí, falando aqui sobre as escolhas e decisão, isso faz parte. Eu acho que essa folga faz parte da melhor decisão. Só que se tratando da melhor decisão, que é o assunto aqui do vídeo, a melhor decisão do Vasco passa pelo Admar Lopes. A melhor decisão no Vasco hoje passa pela decisão do Admar Lopes. Nosso amigo Matheus Gilbert trouxe uma informação muito importante do seguinte: existia uma indefinição entre investir no Inestrosa ou contratar o Andrés Gomes internamente. Havia uma dúvida entre Andrés Gomes e o Inestrosa do Atlético Nacional, que é bom jogador. Mas o Atlético fez uma espécie de leilão com o Fluminense, o Botafogo e outros clubes, só à base da compra. E o Vasco, através da decisão do Admar, não iria entrar em nenhuma espécie de leilão com ninguém. O Admar estava convicto de como iria trabalhar no mercado. Ele falava sobre isso, a gente tem. E o BTB soltou essa informação. O BTB subiu essa informação. Lembra? Após a coletiva de apresentação do Thiago Mendes, que foi o primeiro reforço, subimos a informação. Gente, o Vasco vai comprar um jogador. O Vasco vai trazer um por opção de empréstimo, ou empréstimo com opção de compra. O outro como empréstimo como obrigação, a depender opção. E o Vasco não trouxe 3, trouxe mais. E ainda teve o Matheus França no pacote. Então todas as informações, toda a notícia que a gente traz aqui é com base, é com fundamento. E foi o trabalho do Admar, bem feito. O arroz e feijão bem feito. Porque se o Vasco solta os cabelos e compra o Inestrosa, como iria comprar? E ao contrário, o Vasco desiste de comprar ou de fechar com o Inestrosa, com o Atlético Nacional, e fecha com o Andrés Gomes junto ao Rennes da França. O Admar viajou, chegou a ir à França, chegou a ir à Europa. E hoje, quais são os resultados do Andrezinho? É o Andrezinho da colina, né, Marcelo? É o André, como carinhosamente meu amigo Marcelo Marinho da Litoral News chama nas narrações. E até melhor, tá? Andrezinho da Colômbia, Andrezinho do Vasco. É o Andrezinho colombiano. Ele tá com 11 jogos, 552 minutos e 4 assistências, honrando a camisa 11 do Vasco, que ele herdou do Felipe Coutinho e do Romário. Então, assim, o Andrés Gomes é surpreendente. O terceiro gol tá na conta dele. O terceiro gol foi com o mérito do GB, que chutou muito bem, se antecipou muito bem para chutar. Mas o Andrezinho deu gás, 3 pulmões, correu mais que tudo. Enquanto não sei se era o Matheus Fernandes, desacreditou da jogada, o Natan Mendes chegou a desacreditar. Ele não acreditou que o Andrezinho ia na profundidade. E o Andrezinho foi, conseguiu ir na linha de fundo e fazer o toque pro GB. Então, é surpreendente. E para fechar a tampa, tenho mais uma informação. Antes da informação, o Andrezinho vale 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais. O Vasco, para comprar o Andrezinho, o Cuesta e o Robert Renan, vai gastar aí uns 120 milhões. E eu já vou entrar nesse assunto. Ainda tem o Matheus França. Para fechar, o Vasco
31 milhões para o Andrezinho, cotação atual 70% dos direitos econômicos. No caso, o Andrés Gomes, se o Vasco exerça a compra total, terá 2 anos para comprar mais 20% por 2 milhões de euros, cerca de 12,5 milhões em reais. Bom negócio. Tempo para o Vasco fortalecer o caixa financeiro e poder comprar esses bons jogadores. Outro detalhe, pasmem com essa notícia, tá? Pasmem com esse exemplo. Inclusive, trocando aqui informação, o Marcelo Marinho, mostrar aqui, ó. Grande Marcelo Marinho narrou 3 jogos do Vascão ontem. Vitória Vascão! Vitória Vascão, né? Pela Litoral News. Estava conversando aqui com ele, uma apuração do Marcelo. A título de exemplo, vocês lembram do Cuéllar? A pedido era a primeira opção do Ramon e do Emiliano Dias em 2024. Não veio o Cuéllar, veio o Sforza. Por 14 milhões, salvo engano. Vocês sabiam que o Cuéllar estava certo com o Vasco? Não é isso, Marcelo? Estava certo com o Vasco. E, inclusive, o Cuéllar estava para assinar o contrato. Ele ia sair do treino e ia assinar contrato com o Vasco. Qual foi o mecanismo e a negociação que o Cuéllar não aceitou? Na época, o Alexandre Matos fez a proposta para o Sheik para pagar a primeira parcela de compra do Cuéllar depois de 2 anos. Só 2 anos. Na hora, o Cuéllar voltou atrás e não teve negócio com o Cuéllar em 2024. O que eu quero dizer com isso? Quando você traz um jogador por empréstimo e o jogador se desenvolve, que é o caso do André, do Robert e do Cuesta e do Matheus França, você tem tempo para fortalecer o caixa financeiramente e comprar depois esses jogadores. Olha a diferença de um profissional. Claro, não estou aqui julgando, mas é mérito estou trazendo aqui esse exemplo, dando mérito ao trabalho do Admar. Ontem acabou o jogo, eu fiz questão de, antes de começar a coletiva, de apertar a mão do Admar e não pedi informação, não perguntei nada, só agradecer. Admar, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo que você tem feito, pelo esforço que você tem feito, mérito seu. Então, para fechar aqui a tampa, é isso. A melhor decisão, a melhor escolha, e o Vasco vem colhendo os frutos dessa melhor decisão. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama.